O melhoramento das funcionalidades autônomas auxiliam em diversas áreas da ciência e desenvolvimento. Os robôs autônomos são excelentes no avanço da produção em diversas áreas, como, por exemplo, área industrial, agricultura e na área da saúde. Um carro autônomo, por exemplo, pode auxiliar na facilidade da logística de cargas, pode evitar erros e acidentes nas estradas, mesmo com o acompanhamento de humano, pode auxiliar com redução de mão de obra em alguns casos, custos de operação e avarias. O trabalho teve como intuito a construção de um protótipo de um carro autônomo utilizando um microcontrolador Arduino Uno e sensores infravermelho e ultrassônico. Apesar de algumas dificuldades na parte mecânica, o protótipo cumpriu o objetivo de percorrer o percurso com a percepção de linha, gap de 5 cm e obstáculos a 20 cm. O primeiro componente utilizado para a construção do robô seguidor de linha foi o sensor infravermelho. O sensor óptico reflexivo, também conhecido por sensor de infravermelho, pode ser utilizado para detectar a proximidade. Mas, para o intuito do trabalho, ele atuará na percepção da faixa preta, distinguindo assim a diferença entre o piso e a faixa. O próximo componente é um sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico HCSR04 é um componente comumente utilizado em projetos com Arduino e permite que leituras de distância entre 2 cm e 4 metros sejam feitas, com uma precisão de 3 milímetros. Ele pode ser utilizado das mais diversas maneiras, além de simplesmente para medir a distância entre o sensor e o objeto, como também para desviar o robô de obstáculos e acionar alarmes. Os próximos componentes são os motores. Os motores de corrente contínua, eles são comumente utilizados em projetos de construções de robôs, neste caso, o protótipo seguidor de linha autônomo. Eles possuem, geralmente, uma caixa de redução que é capaz de aumentar seu torque tomando menos espaço, característica essencial essa para esse tipo de projetos, pois é de fácil utilização. Um dos componentes que nós utilizamos é a ponte H. Ele é um pequeno circuito intermediário entre o Arduino e os motores, cuja função é controlar o sentido de rotação dos motores e a velocidade PWM. O seguinte componente, o Arduino Uno, a placa Arduino Uno R3 é responsável pela comunicação do código feito pelo usuário para sensores encarregados pelas funções a serem obtidas para a aplicação. A placa Arduino Uno é comumente utilizada em estudos por sua facilidade de transferência de dados, o seu uso de módulos e gravação de software. A permissão da programação de sensores serem baseadas em entradas e saída, a possibilidade do seu microcontrolador receber a linguagem C, C++, ter o código aberto e ter softwares e hardwares livres permitem que a placa Arduino seja utilizada como um gerenciador automatizado. Como um componente também do carro autônomo, o grupo optou pela compra de chassis prontos para a montagem do carro autônomo. O chassi é produzido em material acrílico, conta com a camada de película fosca protetora, que pode ser retirada para a aparência transparente do material. Possui diversas aberturas de vários componentes para serem instalados, servindo como um esqueleto do carro robô. O chassi serve para a incorporação de 4 motores e 4 rodas, mas para o projeto serão instalados 2 motores e uma roda auxiliar centralizada para o movimento. A programação ela é dividida em 3 partes. A primeira consiste na declaração de pinos e variáveis, começando pelo controle do motor, o controle do sensor infravermelho, o controle do sensor ultrassônico e a declaração de entradas e saídas. A segunda etapa da programação consiste na declaração das variáveis de leitura dos 2 sensores infravermelhos e pela medição feita com sensor ultrassônico. A última etapa da programação consiste na utilização da lógica if-else para controle da velocidade dos motores, utilizando os 2 sensores infravermelhos para corrigir a rota, fazendo com que assim o robô permaneça seguindo a linha preta e controle o sentido de rotação das rodas, bem como a última lógica do if permite que quando um obstáculo for encontrado,
a 20 centímetros do robô, todas as rodas parem. Por fim, o protótipo foi finalizado, realizando o percurso completo com um gap de 5 centímetros da faixa preta, a curva e o obstáculo. Porém, os motores apresentaram falta de sincronismo e potências diferentes, o que resultou na necessidade de compensar no programa essas diferenças dos motores, alterando o PWM de cada motor.